geração em geração e para gerações seguintes. Só Tu és Deus. Quero Te agradecer, Senhor. A Sua fidelidade é sem fim. A Tua graça manifesta na vida de cada irmão aqui, Jesus. O Senhor tem abençoado as nossas famílias. O Senhor tem guardado as nossas vidas. E por Sua causa, Deus, estamos aqui hoje. Tu és tão lindo, Deus. Sua misericórdia é tão grande, Pai. Os Teus olhos estão sobre nós. A Sua bondade é infinita, Deus. Quero Te agradecer, Jesus, por Sua bondade, Pai, por Sua palavra tão firme, Jesus, pela Tua morte lá na cruz. És tão bondoso conosco, Deus. És tão fácil de admirar. És tão fácil de honrar, Jesus, pois és cheio de glória. Ah, Jesus, nome único, Deus, tão poderoso, tão infinito, és digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Tu és digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Tu és digno de louvor, só Ele. Tu és digno de louvor, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Senhor, só Tu és digno de louvor. Só Tu és digno. Tu és digno de louvor. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Aleluia. Não, se a gente se deixar levar, a gente exalta o Senhor assim a noite toda. Eu queria compartilhar aos irmãos uma palavra que começa lá no livro de Filipenses, no seu capítulo 3. Eu não sei, irmãos, quando eu recebi esse convite, foi através, nosso irmão Cláudio, através de Franklin. E eu já digo que eu sinto no meu coração isso, que é como se eu assentasse território para outras pessoas virem depois de mim. Então, quando eu venho com meu irmão, eu venho com o Franklin, porque Jéssica já está na obra do Senhor já há um tempo aí trabalhando firme e forte. Quando eu vim com o Franklin e com o Daniel, eu sinto que eu estou assentando território para eles virem também. Então eu sinto
muita expectativa de ver outras pessoas depois de mim também ministrar a palavra, de pregar, de falar de Jesus, de manifestar a glória de Deus. Então eu sei que não para em nós, não para em nós. E eu estou falando como se já fosse velho. Um dia uma irmã falou assim: poxa, você fala parecendo uma pessoa velha. E aí eu digo assim: eu não sou velho, mas eu tenho vontade de ver, irmãos, os que vão vir depois de mim, os que vão vir depois de você, né? A gente acaba, irmão, quando a gente está fazendo a obra de Deus, a gente também prepara o caminho para outros. João Batista, quando um dia ele falou que ele preparava o caminho do Senhor. Então, se João Batista preparava o caminho do Senhor, nós também, de alguma forma, estamos preparando o caminho para outros, né? Você, como jovem mais experiente na obra do Senhor, você mentoreia outros, você é exemplo, você é testemunho, você é carta viva, e as pessoas estão lendo você a fim de aprender como ser crente, como ser um cristão de verdade. Então nós estamos de alguma forma preparando o caminho para outras pessoas, né? E assim, irmãos, quando eu recebi esse convite, eu senti um tema muito rápido no meu coração, e eu não sei se era isso que você esperava ouvir hoje, mas eu creio que Deus tem algo para nos ensinar, certo? Então, abra sua Bíblia no livro de Filipenses. Eu queria falar com vocês sobre abandonar o passado. Sobre abandonar o passado para focar no alvo. Então, eu queria ler com vocês em Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 7. A minha Bíblia é na versão atualizada, se eu me lembro bem. Então, eu vou ler aqui. Pode estar um pouquinho diferente da versão dos irmãos, mas eu vou ler aqui e a gente vai entender, em nome de Jesus. No versículo 7 diz o seguinte: Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição, para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o alvo da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós, se alcançamos a maturidade, devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam de algum ponto, confio que Deus o esclarecerá a vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Amém? Amém. Irmãos, quero introduzir aqui, dizendo que nesse capítulo, acredito que a maioria das pessoas conhecem Paulo, que escreveu essas cartas, que era fariseu, e em um momento de sua história, o Senhor escolheu ele, começou a trabalhar de uma forma impressionante na vida de Paulo, transformando ele de fariseu a um grande apóstolo. Paulo passou por uma grande transformação, e nesse versículo 3 de Filipenses, quando ele está enviando essa carta aos Filipenses, ele fala esse trecho que para mim é um dos trechos mais impactantes da Bíblia, quando Paulo ele fala que conhecer a Cristo para ele era o mais importante de tudo. Quando ele considera todas as demais coisas menos que lixo a fim de conhecer a Cristo. E aí eu começo a me perguntar, começo a me questionar em que profundidade
Paulo ele chegou no conhecimento de Cristo para ser vislumbrado de tal forma, de ser impressionado de tal forma com a beleza de Cristo, que todas as coisas deixaram de ser importantes. Todas as demais coisas para Paulo deixaram de ser importantes porque ele achou um bem maior. Aleluia. Porque ele achou algo muito mais valioso. Glória. E ele diz que ele considera as demais coisas insignificantes, a fim de conhecer a Cristo e nele ser encontrado. Irmãos, isso já fica de reflexão para nós. O que se encontra em Cristo que torna todas as demais coisas pequenas? Já chegamos ao nível de vislumbre com Cristo? Já chegamos ao nível de conhecimento de Cristo, onde Ele se torna todas as coisas? O quanto já caminhamos com Cristo a ponto de encontrá-lo e de percebê-lo como o mais importante de tudo. Mais importante do que família, mais importante do que amigos, mais importante do que a própria igreja. Jesus é esse, ele deve possuir esse lugar em nossas vidas, onde Ele é o centro, o primeiro, o mais importante de todos. Ele tem que ter esse lugar. E aí, irmãos, Paulo ele teve uma mudança de motivação, porque ele encontrou algo mais precioso que é Cristo, algo para ele amar sobre todas as coisas. E aí, nesse entendimento, ele começa a falar sobre as coisas que estão por vir. E quando eu digo que eu quero falar com os irmãos sobre abandonar o passado, isso está incluso dentro do que Paulo ele fala, que quando ele prossegue para o alvo, ele faz duas coisas. Quando ele persegue Cristo, quando ele está caminhando em direção a conhecer esse bem mais valioso que ele encontrou, ele está prosseguindo para o alvo, e nesse prosseguir para o alvo ele faz duas coisas. Para prosseguir para o alvo ele faz duas coisas. E ele diz aqui no versículo, deixa eu ver, irmãos, no versículo 14, no 13, ele fala: concentro-me os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Você pode repetir comigo? Esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Irmãos, eu entendo isso como duas coisas necessárias. Para você seguir adiante, você precisa esquecer do passado e você precisa olhar para frente. É como se para você conseguir ir nessa direção, você precisa dessas duas coisas. E eu vou focar mais, vou tentar ser rápido, para focar nessa questão de abandonar o passado, de esquecer o passado. Quando ele fala esquecer o passado. E o que eu queria repetir com os irmãos sobre esquecer é uma coisa importante. Aleluia! Irmãos, ninguém esquece algo assim porque quer. Ninguém esquece porque quer. Fala, pô, vou esquecer de tudo que eu vivi ontem. Ninguém faz isso. Ninguém de repente decide, vou esquecer e esquece. Alguém é assim? Ninguém fala, vou esquecer e esquece. Ninguém é assim. Então, esse esquecer que eu acredito que Paulo está falando aqui é de fato abandonar. Deixar de lado. Pô, para outro canto. Ele não está falando que você vai apagar da sua memória. Está entendendo o que eu estou falando? Não é apagar da memória, mas é deixar de lado. Porque Paulo não ia simplesmente se esquecer de tudo que ele viveu. Ele não ia se esquecer, nem apagar e assumir da memória dele. Eu acredito fortemente, por isso que eu falo com os irmãos, que ele está falando de deixar de lado, de abandonar. Porque antes ele já estava falando um pouco da sua história. Paulo era fariseu. E já está aqui uma coisa super importante. Para Paulo, ele olhar para frente, irmãos, ele tinha que esquecer muitas coisas que ele tinha vivido. Para ele conseguir se concentrar no chamado dele, ele precisava realmente tirar algumas coisas da cabeça. Porque ele ia se distrair, irmãos, ele ia perder o foco. Se Paulo ele fosse ser perseguido por suas memórias no tempo que ele perseguia os cristãos, como é que ele ia prosseguir para o alvo em Cristo, sendo distraído, sendo desfocado pelas suas memórias do que ele fazia de errado antes? Então ele fala, esquecendo-me do passado. Meu Deus!
e olhando para o que está adiante. Ele segue em direção a Cristo. Irmãos, se a gente quer prosseguir em direção a Cristo, nós vamos ter que deixar algumas coisas de lado. E não apenas um histórico de quando a gente não era cristão, mas mesmo sendo cristãos, nós temos que simplesmente deixar algumas coisas que aconteceram atrás, para que a gente possa seguir. E, irmãos, o passado, ele nos prende a circunstâncias antigas, ele impede o nosso avanço, a nossa melhora, e ele nos impede de perseguir o propósito. Porque se Paulo ele fala que para ele seguir o propósito dele em Cristo, ele precisa abandonar o passado, irmãos, é porque o passado ele pode impedir você de conseguir o seu propósito. Ele pode te impedir, irmãos. Então, mesmo que o passado ele tenha sido bom, essa foi uma das perguntas que eu estava escrevendo. Mesmo que eu me perguntei assim, e se o passado foi bom? E se o passado ele foi alguma coisa muito legal? Uma coisa boa de se viver? Ainda assim eu tenho que abandonar? Irmãos, mesmo que algo tenha sido muito, muito bom, o que está à frente é muito melhor. Irmãos, aprove a Deus que as suas coisas passassem. Aprove a Deus que as estações que passaram, passassem. E aprove a Ele preparar um tempo que está adiante. Irmãos, a gente precisa entender que o que está na nossa frente, no nosso hoje, é muito, muito melhor do que já passou. Olhar, a gente nunca pode estar no tempo errado. Porque se a gente às vezes está demais no futuro, a gente fica ansioso. E se a gente ficar demais no passado, a gente fica preso. Então a gente tem que viver o presente, o hoje. Irmãos, como é que a gente vai agarrar o novo se a gente não abandonar o antigo? Como é que você quer segurar o novo nas suas mãos sem deixar de lado o antigo? Suas mãos podem estar tão ocupadas com o antigo que você não tem mãos para agarrar o novo de Deus. Irmãos, Deus tem coisa nova para você. A palavra de Deus diz: eis que estou fazendo coisa nova. Você não pode perceber. Irmãos, há algo à frente. Há algo diante dos seus olhos. Um tempo novo, um amanhã, um daqui a pouco, um já. E esse tempo novo que se inaugura pra gente é muito melhor do que o que já se foi. Mas, como eu falei pra vocês, não é simplesmente apagar. Porque o próprio Deus, ele nos convida a recordar em alguns momentos. Eu lembro que tem um versículo que diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E esperança é uma palavra que remete aqui: espera. Espera porque ainda não chegou. Então o que eu entendo, irmãos? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, e esperança remete ao futuro. Então até mesmo o que eu lembro tem que me fazer olhar para frente. Irmãos, se eu tenho que pensar em algumas coisas que aconteceram no passado para eu ter esperança sobre o que está por vir, o que eu tenho que lembrar tem que me lançar para frente, irmãos. Até mesmo o que eu lembro que está no meu passado tem que me lançar para o meu futuro. Então Deus está nos convidando, irmãos, a olhar para frente. Tem tanta coisa que você viveu, irmão, e a gente tem que respeitar a nossa história. Respeito a sua história. Eu respeito as experiências que você já teve, a vida que você já viveu, as coisas difíceis pelas quais você já passou. Só você sabe. Só você sabe das suas dores, dos momentos de oração intenso que você teve na presença do Senhor, das vezes que você passou por tribulações, das vezes que você passou por momentos de alegria. Tudo isso fica no seu coração.
mas não pode lhe pesar, não pode lhe aprisionar, não pode ser peso dentro da sua alma, não pode ser escama para os seus olhos, não pode ser distração para a sua mente, não pode ser prisão para você. A gente precisa tratar o passado de forma que ele seja bom, de modo que ele seja leve, de modo que ele não seja como correntes dos nossos pés. Foi difícil? Deus me sustentou. Foi bom? Oh glória, tem coisa nova para eu viver. Irmãos, o passado ele não pode nos agarrar. Porque se o passado nos agarrar, irmãos, nós temos um forte risco de perder um pouco de tempo. E quando eu lembrava de coisas do passado, que eu me remetia a pessoas na Bíblia, eu pensei em algumas pessoas que, poxa, eles olharam para frente. Eu lembro que Ruth foi um grande exemplo que parou na minha mente. Ruth. Todo mundo conhece a história de Ruth? Ruth foi aquela mulher que ela se casou com um dos filhos de Noemi, né? Os filhos de Noemi. E teve uma outra, ela teve uma cunhada que também casou com um dos filhos de Noemi. Só que em determinado momento os filhos de Noemi morreram. E ela ficou sem marido e a outra também ficou sem marido. Inclusive a própria sogra delas ficou sem marido. Ficou só elas três, Noemi, Ruth e a outra cunhada dela. Só que aí, órfã, né? Glória. Só que em um momento, irmãos, aconteceu uma coisa impressionante, que é como Ruth mais é lembrada. Noemi fala para elas irem embora. Fala, voltem para as suas famílias. E Ruth, ela fala aquilo que mais a gente lembra. Que ela fala assim: não te deixarei, nem te abandonarei. O seu Deus é o meu Deus. E aí, por que eu falo desse exemplo, irmãos? Porque Ruth, ela tinha um passado. Ruth, ela tinha uma história com a sua família. Ela veio de um lugar. E quando ela chegou no momento em que ela podia voltar para a sua antiga vida, ela disse: não. Eu vou seguir com você. Porque o seu Deus é o meu Deus. Irmãos, eu penso no exemplo que Noemi deu para Ruth. De ser uma mulher de Deus a ponto de Ruth conhecer Deus e dizer: o seu Deus é meu Deus. É como se ela dissesse: eu conheci o seu Deus, fiz dele meu Deus e agora eu vou com você. Ela abandonou o passado. Ela abandonou a história que ela tinha atrás. Ela falou: não vou voltar, eu vou para frente. Irmãos, e Ruth, na decisão de olhar para frente, ela viveu algo maravilhoso. Ela foi para uma nova terra. Ela se casou de novo. Ela prosperou, irmãos. Ela teve muito, muito, muito mais. E construiu não só uma história para si, mas construiu uma história para sua descendência. Ela garantiu a história de muitas outras pessoas que vieram depois dela. Tá aí a importância de você também pensar nos que vem depois de você. Ruth abandonou o seu passado, olhou para frente e construiu uma história poderosa em Deus. Você quer mais exemplo, irmão? José. Irmãos, José passou por muita dificuldade. Você não acha que em muitos momentos ele pensou em poder voltar para sua terra? Na casa de Potifar, na prisão, até como governador. Você acha que ele não pensou várias vezes na sua terra? Quantas vezes José pensou em voltar? Talvez ele falou: poxa, vou voltar para minha terra. Mesmo quando governador, irmãos, José já era governador, já era autoridade. Você acha que ele não pensou? Mas como José, ele era uma pessoa que confiava tanto no Senhor. Ele sabia que ele estava vivendo os planos de Deus. E provavelmente, irmãos, quando ele pensava em voltar, ele era constrangido a obedecer. Obedecer. Porque ele sabia
que ele estava vivendo uma história em Deus. E apesar de querer voltar ao passado muitas e muitas vezes, a obediência a Deus nos convida a ir em frente. Ruth, em sua fidelidade, abandonou seu passado para seguir em frente. José, em sua obediência, deixou o seu passado e foi em frente. Um mostrou fidelidade, o outro mostrou obediência. Jacó, abandonando seus hábitos antigos que o seu nome trazia, mostrou transformação. Jabez, com seu nome que significava com dores, abandonou o significado do seu nome para mostrar superação. Irmãos, tem muitos exemplos na Bíblia de pessoas que abandonaram suas histórias antigas para viver histórias novas em Deus e mostraram coisas super importantes pra gente. Mostraram coisas que nos faz mudar de direção, irmãos. Metanoia, mudança de mente. De mostrar a nós que nós precisamos ser fiéis a Deus e seguir em frente. Que precisamos ser obedientes a Deus e seguir em frente. De que precisamos superar as nossas histórias antigas e seguir em frente. Irmãos, a gente tem que respeitar a nossa história, eu volto a dizer isso. Respeite o que você já passou, porque aprove a Deus passar. Respeite a sua história. O passado ele foi importante. Só que ele não é o principal. Porque o principal é o hoje. Suas memórias são valiosíssimas. Suas lembranças são importantes. Mas para você seguir em frente, meu irmão, você vai ter que deixar de lado para olhar adiante. Vocês estão entendendo aqui? Aleluia! E Paulo, irmãos, quando ele fala sobre abandonar o passado, ele chegou e até inclusive ele fala isso. Ele fala assim no versículo 15: todos nós alcançamos a maturidade. Ele usa essa palavra, maturidade. Irmãos, Paulo ele chegou a um nível de discernimento, a um nível de conhecimento, a um nível de profundidade diante de Deus, que a mente dele clareou. Jesus é essa luz que clareia a nossa mente, né? Então a mente dele clareou quando ele se aproximou de Jesus, de Cristo. A mente dele clareou, irmãos, ficou tudo claro, e ele entendeu que para ele seguir a Cristo, ele precisava deixar coisas. Então, Ruth demonstrou fidelidade, José obediência, Jabez superação, Jacó transformação, Paulo demonstrou discernimento. Então eu peço ao Senhor que nos dê discernimento para entender, irmãos, para compreender que deixar o passado é importante para ir em frente. E eu não sei se algo te impede de ir em frente, mas eu vou te desafiar a perguntar o seguinte para si mesmo: todos esses exemplos que eu citei, irmãos, e se eles não tivessem abandonado o passado? Eles não teriam vivido tudo que viveram. E eu vou te desafiar mais uma vez: o que você não está vivendo, porque você não está abandonando seu passado. Irmãos, Deus tem o melhor para você. Eu nem preciso te dizer isso. Deus tem o melhor para você. Isso é claro, é óbvio, é evidente. O que você não está vivendo, irmãos? O que você não está vivendo? O que você está deixando de viver? Deus tem o melhor para você. Você está vivendo o melhor de Deus? Se você não deixar circunstâncias antigas, você pode perder histórias lindas que Deus tem escrito para você. Histórias lindas como a de Ruth, que foi difícil em algum momento, mas depois foi uma história linda.
uma história de Maria. Eu tinha notado Maria aqui, Deus me trouxe memória, eu vou falar dela. Irmãos, aí você falou assim, por que Maria, né, a mãe de Jesus, teve de abandonar o passado? Eu vou te contar. Quando Maria, ela recebeu a visita do anjo, de que ela ia receber o Filho de Deus pelo Espírito. Irmãos, a gente não sabe o que Maria pensou naquele momento. Ela estava prestes a se casar com José e desce um anjo dizendo que você vai ficar grávida pelo Espírito para receber o Messias. E aí eu penso assim que talvez Maria tenha falado assim, então noiva de José, eu vou ter que abandonar uma história para viver uma história de Deus. Ela abandonou algo que ela já tinha construído com José. Algo que ia ser ainda construído, que era o casamento deles da forma que eles tinham planejado. Só que Deus interviu, viu graça nela e falou, vou mudar. Irmãos, Maria abandonou uma história para viver a história de Deus. E eu digo que o que Maria fez foi algo, ela abandonou o passado dela, porque depois disso ela teve que ir embora, mudou tudo que ela tinha planejado. E eu vejo assim, Maria largou todo aquele contexto para viver o sobrenatural. Eu digo assim, Maria abandonou o passado para viver o sobrenatural. Ela abandonou o passado para viver o sobrenatural, irmãos. Irmãos, viver o sobrenatural de Deus. Viver a glória de Deus. Viver o poder de Deus nos nossos dias. Abandonar as circunstâncias antigas, memórias que nos prendem, para viver o poder de Deus, irmãos. Para viver o algo melhor, o algo mais que vem de Deus. Quando eu digo abandonar o passado, irmãos, eu estou dizendo para você que é você trocar o seu menos melhor para viver o mais melhor de Deus. Se você hoje for intimado a trocar o seu melhor pelo melhor de Deus, troque. Troque. Porque Deus está nos convidando para o seu melhor. Você pode erguer suas mãos em nome de Jesus. Deus está nos convidando para o seu melhor. Diga sim, diga sim. Deus está nos convidando para o seu melhor, irmãos. Se você sente no seu coração Deus te convidando para o seu melhor dele, você tem o poder de dizer sim, meu irmão, minha irmã. Se Deus está te convidando para o seu melhor, para o melhor dele, que é bom, que é perfeito, que é agradável, que é muito mais, que é infinitamente além. Oh, Jesus, o teu melhor é muito mais do que eu posso pensar, é mais do que eu posso imaginar, é mais do que eu possa idealizar, Senhor. O teu melhor, o teu melhor. Deus nos convida a viver o melhor nesta terra e no porvir. Ele te convida. Tem algo melhor te esperando. O novo de Deus. Aleluia. Tem algo de melhor para nós, irmãos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para os que Ele ama. Glória a Deus. Pois todas as
irmãos, quando eu estava meditando sobre isso, e eu falei com os irmãos já sobre que mesmo quando a gente lembra do nosso passado em busca de esperança, essa esperança nos faz olhar para frente. E eu me lembro que lá quando Jeremias está em suas lamentações, tem um momento em que ele está em angústia e de repente algo vira. Ele estava lembrando de coisas e de repente algo vira. É como se naquele momento ele escolheu abandonar o passado e começou a olhar para frente. E eu quero desafiar você a ler isso comigo rapidamente. Se você puder abrir em Lamentações, no versículo 3. Lamentações de Jeremias, no versículo 3, no capítulo 3. Lamentações fica depois de Jeremias, no Antigo Testamento. E eu já estou chegando no final, glória a Deus. Geralmente eu fico com medo de demorar. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no versículo 13. Vou ler a partir do 13. Se você quiser depois ler o capítulo todo antes, mas eu vou ler a partir do versículo 13. Lamentações 3, 13. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Ele diz o seguinte: as flechas que ele atirou entraram fundo em meu coração. Meu povo ri de mim o dia inteiro, entoam canções de zombaria. De amargura ele me encheu, me fez beber um amargo cálice de dor. Fez-me comer pedrinhas até quebrar os dentes e cobriu-me de pó. Tirou-me a paz e já não sei o que é prosperar. Grito, meu esplendor se foi, tudo que eu esperava do Senhor se perdeu. Como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo. Lembro-me, versículo 20, sempre desses dias terríveis, enquanto lamento minha perda. Só que aí algo vira, irmãos, no versículo 21. Aí ele fala o seguinte: ainda ouso, porém, a ter esperança, quando me recordo disso. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Digo a mim mesmo: o Senhor é minha porção, por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Irmãos, você percebeu a diferença? Ele começava a se lamentar, dizendo: aconteceu isso, aconteceu aquilo. Só que no versículo 21 ele diz o seguinte: ainda ouso a ter esperança. E ele começa a lembrar, sabe o quê? Que as misericórdias do Senhor se renovam. Ele começa a lembrar da bondade de Deus, da fidelidade de Deus. Irmãos, ele lembrava do passado com muita dor. Só que a esperança o fez lembrar que Deus é fiel. Irmãos, eu sei que o passado pode causar dor. Pode mesmo, o negócio é bravo. Às vezes a gente passa por cada história. Mas o Senhor, irmãos, como diz na 1 Pedro, Ele nos convidou para uma viva esperança. Uma viva esperança que não nos pode ser roubada. E essa esperança, irmãos, está viva. Porque Jesus garantiu ela. Morreu para nos dar ela. E ressuscitou para mostrar que Ele é fiel, poderoso, majestoso de Deus, irmãos. Ele não ficou devendo nada. Jesus não ficou devendo nada. Ele nos mostrou que é fiel, irmão. Irmã.
viver porque você não deixa para trás algumas coisas. Para viver o melhor de Deus. Aí você fala assim: o próximo passo é olhar adiante. Porque a gente tinha falado que para prosseguir para o alvo, eu preciso esquecer o passado e olhar para frente. Mas para seguir para essa outra parte, que é ir adiante, olhar para frente, eu preciso esquecer o meu passado. Beleza, como é que faz isso? Aí eu comecei a pensar sobre isso. Aí eu falei: beleza, vamos lá. Primeiro, identificar o que é esse passado que está me prendendo. Identificar, irmãos, mergulhar em você mesmo e ver qual é o passado que tem afligido você. Qual é o passado que tem te impedido de viver esse novo de Deus, as próximas etapas da sua vida. Eu lembro que quando eu estou fazendo autoescola, meu testemunho na terça-feira, orem por mim. Dia deu certo, estou pedindo a Deus. Eu lembro que quando eu estava no carro, eu estava muito tenso, com muito medo, e naquele momento me veio aquele discernimento que algumas coisas em mim, medos, tensões, coisas que tinham acontecido comigo, estavam me fazendo ficar tenso naquele momento. Irmãos, coisas antigas na nossa mente, no nosso consciente, e guarde isso, no nosso inconsciente também. O poder do nosso consciente é muito grande, irmão, sobre nós. No consciente e no inconsciente, essas coisas nos afetam no nosso presente. Às vezes a gente não sabe porque agimos de certas formas, mas muitas vezes histórias que vivemos afetam como a gente age hoje. Então, irmãos, identifique mágoas, tristezas, circunstâncias, contextos onde você tem sido aprisionado, ou memórias boas, por que não? Memórias boas que estão te prendendo nas coisas boas que você já viveu. Identifique. E o segundo passo, são passos simples, só que fácil de memorizar. Eu aprendi com Paulo em Romanos 12, no versículo 2, que diz o seguinte: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Em algumas Bíblias está dizendo uma renovação da nossa mente. E aí, irmãos, não sei se todo mundo compreende isso, porque quando ele fala de renovação da nossa mente, não sei se todo mundo pega todo o significado disso. Quando ele fala renovação da nossa mente, mudança de mente. Quando a gente foca na palavra renovo, diga comigo: renovo. O que é renovo? É você trocar o velho pelo novo. O velho pelo novo. Então, quando ele nos convida a transformar a nossa mente pelo renovo da nossa mente, ele está dizendo que você vai transformar-se quando você trocar o que está velho na sua mente por algo novo na sua mente. Quando ele fala renovo de mente, irmãos, é tirar o que está velho e colocar o que está novo. Para ser transformado, eu preciso renovar a minha mente. E aí eu entendi. Para eu abandonar o passado, meu irmão, eu preciso mudar a minha mente. Eu preciso ter um novo entendimento. Eu preciso mudar o entendimento. Eu vou te dar um exemplo prático sobre isso. Algo aconteceu comigo, um exemplo. Aquilo me deixou muito triste, muito angustiado. Quase entrei em depressão. E eu fiquei matutando aquela coisa na minha cabeça. Só que aí Deus me levou a pensar de uma forma diferente. Eu comecei a entender que aquela circunstância, ela é o propósito de Deus. Irmãos, em um momento, eu pensei que aquilo ali era para o meu mal. Deus veio e me deu um novo entendimento, dizendo que era para o meu bem.
houve uma mudança de pensamento. Houve um renovo na minha mente. Eu troquei o que estava velho e botei o que estava novo. E assim eu fui transformado. Faça isso com o seu passado, irmão. Pegue o que está velho e troque por algo novo. Mude o que você entende sobre o seu passado. Às vezes você pode pensar, meu passado foi horrível. Ou o passado ruim que eu tive. Pegue isso e mude. Transforme o que você entende sobre esse passado. Diga, foi para a glória de Deus. As marcas são para a glória de Deus. As dores, para a glória de Deus. As alegrias, para a glória de Deus. Mude o que você estava entendendo sobre o seu passado por algo novo de Deus. Vai ser mais fácil, irmãos. Isso se chama ressignificar. Mudar o significado de uma coisa. Mude o significado do seu passado e assim vai ser mais fácil. Deixá-lo, abandoná-lo para que você possa olhar para frente. Vocês entenderam? Esquecer o passado tem 2 passos. Identificar o que está te prendendo e mudar o entendimento sobre isso. Romanos 12, 2. E olhar para frente, já vou encerrar, olhar para frente. Irmãos, olhar para frente parece ser mais fácil, né? E deixa para outro dia falar sobre olhar para frente. Mas 2 exemplos muito claros vêm na minha mente quando eu falo olhar para frente. Olhar para frente está muito mais do que olhar para amanhã, ou para a semana que vem, ou para os 5 anos seguintes. Olhar para frente é olhar para o céu. Olhar para frente é olhar para a glória. E eu vou te dar um exemplo disso. Muito poderoso esse exemplo, irmãos. Tem que pegar. 3 jovens foram colocados dentro da fornalha. Meu Deus! E ele fala, não vou adorar esse Deus que eu não vou adorar. Só um Deus adorarei. E eles foram colocados lá. E eles diz mais ou menos o seguinte, de que eles disseram que mesmo se Deus não os livrasse da fornalha, ainda assim eles não iam adorar o Deus estranho deles. Irmãos, quando eu pensei nisso, eu falei, eles não estão olhando nessa terra não, irmãos, eles estão olhando para a glória. Esses homens, eles não estão com olhos na terra, eles estão olhando muito mais longe. Eles estão olhando para Deus, gente. Olhar adiante é olhar para Cristo. Olhar adiante não é simplesmente planejar o amanhã. Olhar adiante é olhar para Deus. É fixar os olhos no Senhor. Pois Ele é que é o nosso porvir. E aí eu lembro de Jesus. Quando ele disse, e só para terminar, né? O quarto homem da fornalha chegou e o negócio ficou tudo certo. Quando eu olho para Jesus, quando ele está lá, né, sofrendo aquela dor, pois sabia que ia passar pela cruz, ele falou o seguinte, seja feita a tua vontade. Gente, ele não olhou para as circunstâncias presentes. Ele olhou muito além. Quem sabe ele olhou para mim e para você. Recebendo a vitória hoje, ô glória! Sabe, ele olhou para mim e para você, irmãos. Ele olhou muito à frente. Ele olhou na alegria do Pai, meu irmão. Como o Pai se alegraria por ele. E ele recebeu a recompensa, porque o Pai o exaltou sobremaneira e o colocou acima de todo nome. Aleluia. Jesus, ele olhou para frente, irmãos. Então olhar para frente tem a ver com olhar para Deus, com olhar para os propósitos de Deus. Não se limitar a essa visão nossa, mas olhar muito além. E eu quero finalizar isso
que isso significa, irmãos, olhar para o alto. Tem uma coisa que eu chamo de noção de eternidade. Que é você ter noção de que você é eterno, de que a eternidade está vindo aí agora. Jesus vai ser bom demais, quando a gente for arrebatado, glória eterna para sempre. Eu estou lá, acho que vocês também. Eu tenho certeza que vocês também. A gente vai se encontrar lá no céu, o negócio vai ser bom, vai ser lindo, vai ser muito bom, irmãos. Noção de eternidade. Não se esqueça que você, irmão, foi preparado para viver eternamente. Você pode se colocar de pé? Quero finalizar. Outra pessoa que olhou adiante foi Estevão. Gente, aproveitar que vocês são que é culto de jovens, eu também sou jovem, tenho só 25 anos. E olhar para